CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Queridos amigos, vamos juntos a partir de agora estudarmos um pouquinho sobre o reinado de Jesus, estudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Para conversarmos sobre o reinado de Jesus, lembremos do diálogo que aconteceu entre Pilatos e o nosso Senhor Jesus. Pilatos, entrando pela segunda vez no palácio, mandou que chamassem Jesus. E quando Jesus chegou à sua presença, Pilatos então o interpelou: Tu és o rei dos judeus? Jesus então respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Pilatos então lhe fez uma segunda pergunta: Tu és rei? E Jesus então respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade, este ouve a minha voz. Registrado por João, está no Evangelho de João, no capítulo 18, e os versículos são 33, 36 e 37. Quando foi que aconteceu esse diálogo? Exatamente quando Jesus fora pego pelos judeus, que queriam condená-lo e crucificá-lo, e o levaram então à presença de Pilatos. Jesus, ele esclarece que o seu reinado ainda não era aqui. Onde está o reinado do nosso Senhor Jesus? O reinado de Jesus, ele se acha edificado, construído naquele que tem Jesus como seu Senhor e que se submete aos ensinamentos do Evangelho. O reinado de Jesus, ele se encontra em construção, nos que tem Jesus como Senhor, porém, com grandes dificuldades, estudam o Evangelho e lutam para praticar os ensinamentos de Jesus. Em construção, porque os ensinamentos, eles sabem que são verdadeiros. Porém, de ter uma consciência da verdade até a vivência, a prática dos ensinamentos, eis um esforço, uma luta, uma longa caminhada. Podemos dizer que a maioria de nós estamos nessa condição. Entendemos que Jesus é o nosso Senhor. Queremos seguir Jesus. Queremos viver dentro do Evangelho. No entanto, ainda temos grandes dificuldades na vivência dos ensinamentos. Por exemplo, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Na prática, na vivência, e eis que o orgulho, em muitas ocasiões, ele sinaliza comportamentos errôneos, falas inapropriadas. Não saiba a vossa mão esquerda o que ofereça a vossa mão direita. E, em tantas outras situações, nós colocamos as pequeninas coisas do bem que nós conseguimos realizar e colocamos ali para que as pessoas, de alguma forma, venham nos dar um reconforto ou venham fazer uma lisonja. São ensinamentos sublimes. Sabemos que é um caminho para o nosso verdadeiro bem-estar. Nós temos grandes dificuldades em praticá-los. O reinado de Jesus se acha em construção na nossa intimidade. E o reinado de Jesus, ele se encontra ausente naqueles
que não reconhecem Jesus como o bom pastor, o Senhor. Naqueles que nem sequer respeitam o Evangelho. E se ouvem uma mensagem do Evangelho, ainda muitos debocham, ridicularizam. Nesses, o reinado de Jesus, ele ainda não se encontra em construção, porque esse ser ainda não despertou para a sua realidade espiritual no entendimento de que Jesus é o verdadeiro condutor dessa sua caminhada feliz. Certo é que no futuro todas as ovelhas se submeterão ao bom pastor e por Jesus nós chegaremos a uma condição mais afortunada. Chegaremos nessa condição. Temos no mundo o reinado material, o reinado do consumismo. A maioria ou algumas pessoas, elas vivem exclusivamente para o ganha-pão, para as coisas materiais. Do momento que despertam na carne até o momento de repousarem a matéria e até mesmo desdobrados pelo sono, essas pessoas permanecem conectadas com as coisas do plano material. E às vezes nem dormem direito, preocupados com o sapato novo que eles querem comprar, com a viagem das férias que desejam realizar, preocupações exclusivamente da realidade imediatista. E não estão preocupados em construir um amanhã que alguns acham incertos, mesmo que tenham fé e mesmo que se digam cristãos. Vivem muito das coisas do dia a dia, vivem muito da realidade material. Há também no mundo o reinado de reis, de rainhas, o reinado do orgulho, do egoísmo, por exemplo. O reinado representado na figura do chefe de Estado de um país, de um presidente. Esses reinados, eles são temporários. Se pensarmos no reinado de uma rainha, ela vai ter um início e vai ter um término numa única experiência encarnatória. Vai se prolongar por alguns anos, mas certo é que vai se findar. Se pensarmos no reinado do orgulho, do egoísmo, da vaidade, esse vai perdurar enquanto o ser se encontrar numa condição de inferioridade. São reinados, portanto, temporais, efêmeros, fracos, porque não tem o alicerce que os sustente para toda uma longa caminhada desse ser imortal. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 738A, nós vamos receber a orientação, o ensinamento de como as coisas que comumente nos preocupamos no dia a dia, elas são muito vulneráveis. Elas são pequeninas, se compararmos com a nossa realidade mortal. Pois lá nos ensina que um século da nossa experiência encarnatória é um relâmpago na eternidade. Raciocinemos, amigos, um século é um relâmpago na eternidade. Que as dores, que os sofrimentos de dias, de meses, na verdade, representam ensinamentos que vão nos servir no futuro. Quer dizer que nos preocupamos com coisas do dia a dia sem o menor valor. E quando passamos por uma aflição, por uma dificuldade, são ensinamentos para que no amanhã, mais esclarecidos, mais amadurecidos, lembremos daquela experiência, para que não venhamos a cair em erro, trazendo para a nossa realidade atual. Estamos vivendo um momento de grandes dificuldades com a pandemia do coronavírus. Há grandes ensinamentos para esse momento. O que Deus quer nos ensinar? Um deles
é que aprendamos o caminho para o reino dos céus. Precisamos despertar para a nossa realidade imortal. Precisamos nos conectar ao Criador. Precisamos orar. Precisamos, nesse momento, trabalhar ensinamentos para que percebamos onde nossos comportamentos precisam ser retificados. O que é que nós estamos fazendo desta experiência carnal? Porque tínhamos metas, propósitos que queríamos que fossem cumpridos em um mês e agora foram postergados. Quantos ensinamentos esse momento eles vêm nos ensinar? Experiência de dias, de meses, que no futuro ficarão arquivados na nossa intimidade e servirão de ensinamentos para que no amanhã, numa próxima reencarnação, ou até mesmo nesta ainda, façamos melhor uso da nossa liberdade e aprendamos a caminhar pela estrada do bem e do amor. Aprendemos a fraternidade, entendemos que somos uma única família. Quantos ensinamentos? Desenvolvermos humildade, valorizarmos as coisas simples, valorizarmos as coisas naturais e deixarmos de nos preocupar tanto e vivemos robotizados, mecanicamente, para só cumprir horários. Ter um momento com a família, momento para o diálogo, momento para o estudo, para a meditação. Quantas oportunidades para o nosso crescimento. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição é a 117, ele nos coloca numa forma assim bela, até poética, nos falando do Criador, nos falando de Jesus e de nós. Então ele diz, o Criador é o Senhor Supremo, Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos. Jesus, no planeta Terra, é o cultivador sublime. E o homem é a terra. E aí ele faz uma comparação. Assim como o solo do mundo, da terra, ele aguarda o trabalho e o esforço do homem, e ele conta com as bênçãos da natureza, o sol, a chuva, e através do trabalho do homem, para que ele seja tratado, para que ele seja fertilizado, adubado, para que sementes venham a ser colocadas ali, naquele solo, para que no amanhã venham florescer belas árvores, venham a oferecer frutos. Isso há um esforço e há um tempo desse sólido árido até um solo fertilizado e até um solo que começa então a oferecer seus frutos. Agora trazendo para a nossa realidade. Deus, ele é o sumo dispensador de bênçãos e abundantemente, permanentemente, diariamente, nós recebemos graças divinas. E as graças estão para todos, encarnados e desencarnados, para todos que se encontrem em quaisquer ambientes, sem distinção. Recebemos todos graças divinas. Jesus, aqui no nosso planeta Terra, é este cultivador sublime. Ele nos trouxe as sementes verdadeiras, sementes que precisam ser agasalhadas na nossa intimidade. E que essa terra ressequida do nosso coração, coração endurecido, essa terra seja trabalhada, que os detritos eles sejam retirados, que essa terra seja adubada, fertilizada
com as sementes do amor, para que no amanhã esse coração, agora fertilizado pelo amor, ele consiga então realizar obras do bem. Esse é o nosso esforço do momento, fazer com que a nossa terra íntima se torne cada vez uma terra profícua, que consigamos ser pessoas do bem, que consigamos mostrar as sementes do Evangelho que se encontram dentro de nós, em ações de carinho, em ações de resiliência, em ações de paciência. Eis o nosso exercício, o nosso esforço neste momento. Porque o reinado de Jesus, ele há de ser construído em todos os solos. Do mais árido, do mais pedregoso, vai se tornar um solo fertilizado. E o reinado de Jesus, ele é atemporal. Este reinado foi de ontem, este reinado é de hoje e será do amanhã, porque é o reinado das virtudes, é o reinado das verdades divinas. Por isso, o que é verdadeiro hoje será amanhã e foi ontem. Não há modificações, porque Jesus é o enviado do Criador para que aqui no planeta Terra todos os solos sejam remexidos, para que todos os solos sejam trabalhados, para que todas as sujeiras sejam retiradas e esses solos se tornem belos, se tornem maravilhosos em abundância de frutos. Caminhada para uma vivência dentro de ensinamentos do Evangelho, no entendimento que nós estamos no mundo, dando cumprimento de obrigações do dia a dia, tendo responsabilidades com o mundo, mas não somos cidadãos do mundo, nós somos espíritos imortais. Com essa visão e diariamente no esforço de olhar para dentro de si e se perceber mais do que carne, respeitando esta matéria, tratando desse corpo divino com todo o respeito que ele necessita, que ele merece, cuidando zelosamente da sua higiene, da nossa alimentação, isso é responsabilidade. Mas no entendimento que há responsabilidades maiores. E para nossa reflexão, pensemos, se para as coisas do mundo requeremos de muitos sacrifícios, de lutas, de compromissos, de estudos, para que tenhamos pequenas conquistas temporais, por exemplo, um curso finalizado, uma atividade profissional, pensemos então na nossa realidade imortal, para edificarmos o reino de Jesus dentro de nós, a fim de que tenhamos paz verdadeira, a fim de que tenhamos bem-estar interior. Que luta nós precisamos, a partir de agora, enfrentar? Uma luta mais sincera, mais árdua, que precisa ter uma constância. Pois, se para as coisas do mundo há a necessidade do empenho, que dirá para as coisas do Espírito? Que dirá para alcançarmos o reino de Deus? E aí compreendemos o ensinamento de Mateus, no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente as coisas de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. Priorizar aquilo que é de Deus. E para essa prioridade, só com o entendimento que nós somos filhos de Deus, que nós somos espíritos imortais. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
fazendo de tudo que nos compete, nos desembaraçando dos supérfluos, dos compromissos desnecessários, das ocupações inúteis e priorizando o nosso tempo. Coloquemos as coisas de Deus, as coisas do Espírito no topo e atendamos às necessidades do mundo, de acordo com as suas devidas prioridades. Assim devemos caminhar e estaremos numa caminhada mais tranquila, sem pedras, sem tropeços, mas numa caminhada mais serena. Se fraternidade é ordem, fraternidade é lei, o que nos compete nesse momento, se não olharmos para as pessoas com mais carinho, com mais respeito, no entendimento que elas trazem dificuldades dentro de si e como elas têm, no entendimento de que elas têm vícios, de que elas têm imperfeições, elas têm traumas, sim, mas nós também. Quantas dificuldades trazemos dentro de nós? E os nossos erros de agora e do ontem? E traumas que nós já experienciamos? Pois se nós desejamos a compreensão das pessoas para conosco, é nosso dever trabalharmos paciência, respeito, da mesma forma para com as dificuldades das pessoas. E em relação a pontos de vista, nem se fala. Se a verdade absoluta é do Criador, e se nós ainda nos encontramos como espíritos imperfeitos, como desejar que o nosso pensamento esteja sempre na assertiva? Como querermos impor ideias, opiniões? Não podemos agir assim. Isso é coisa do orgulho, isso é coisa do egoísmo, não é coisa do Filho de Deus. É um comportamento que precisa ser alterado. São construções que precisam ser trabalhadas nesse solo do coração, para que o reino de Jesus se faça presente e cresça dentro de um comportamento agora mais saudável, mais coerente com aquilo que hoje nós estudamos e com aquilo que nós acreditamos. Lembremos do exemplo da rainha da França. Está lá no Evangelho, no capítulo 2. E o item é o número 8. A rainha, ela tinha no mundo privilégios, regalias, mordomias. No entanto, quando ela desencarna, retorna ao plano espiritual, ela acreditava que iria para o reino dos céus. Mas desperta no plano espiritual, sua realidade é bem diferente. Ela se viu como mendiga. Cadê o seu título? Ali não tinha título. Cadê seus pertences? Também ali não se encontravam. Cadê todos aqueles que a serviam? E aí foi a sua maior decepção e o grande constrangimento, porque ela viu muitos daqueles que ela julgava inferior, e estes em uma condição, espiritualmente falando, bem melhor do que a condição dela. Imaginem, amigos, que dor, que constrangimento, quando você percebe que o seu ponto de vista, que as suas ideias não são verdadeiras. E você precisa agora trabalhar mudanças. Fica para nós a experiência da rainha da França e o grande ensinamento. O que nós hoje estamos fazendo para que, quando retornarmos à pátria espiritual, não cheguemos lá como mendigos de luz. De que adianta nós dizermos que somos cristãos? Será que as sementes do Evangelho estão sendo trabalhadas no nosso solo interior? O que nós temos feito diariamente, comumente, com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus? São apenas repetidos, memorizados?
Ou há uma luta verdadeira para uma vivência, para uma prática, para com qualquer pessoa, no entendimento de que nós somos irmãos, simplesmente, unicamente irmãos. Não há o chefe nem o subordinado, nós somos irmãos. Há o cargo e dentro de uma função há responsabilidade, mas no final de tudo nós somos irmãos. Este é o grande ensinamento. Passado uma experiência encarnatória, o que fica será uma amizade construída ou não. O que fica é a verdade de que nós somos uma única família. Deus, em sua lei amorosa, solidária, ele nos ensina que aqueles que se encontram numa condição elevada, espiritualmente falando, mais afortunado de sabedoria, de amor, este se coloca para servir aos inferiores. É assim dentro da lei de Deus. Os superiores socorrem os inferiores. Aquele que julga que quanto mais ele tiver possibilidades, terá privilégios, está no caminho errado. Porque aquele que mais entende o Evangelho do nosso Senhor Jesus e edifica o reino de Jesus em seu coração, este mais serve, este mais trabalha, este mais se humilha. Eis assim o discípulo de Jesus. Jesus, submisso ao Criador, e ele a todos serviu e continua a servir. Muitos de nós falávamos, eu não aguento mais trabalhar, eu quero férias. Nesse momento de quarentena, nós estamos aprendendo a valorizar o trabalho, as responsabilidades, como é bom trabalhar, como é bom aprender, como é bom servir. Queremos fazer muitas coisas e nesse momento estamos numa condição limitada. E agora aprendendo a valorizar o que antes nós tínhamos e não valorizávamos. No reinado de Jesus, a lei é o amor e a vivência é na caridade. Mas não é a caridade da forma como nós pensamos ou queremos, mas é a caridade da forma que Jesus ensina. E como é a caridade conforme Jesus ensina? Está lá, no Livro dos Espíritos, questão 886. Jesus assim entende a caridade. É benevolência, mas é benevolência para com todos. Não é benevolência para com os meus afins, para os meus amigos, para os meus familiares da consanguinidade. Não. Benevolência para com todos os irmãos em humanidade. É indulgência das imperfeições dos outros. Mas não é indulgência para com meu pai, para com a minha mãe, não. Indulgência com as dificuldades de todos os nossos irmãos em humanidade. E é perdão das ofensas. Mas não é perdoar aqueles que eu falo, não, esse eu perdoo, aquele ali não, esse aí não, já me fez 2 vezes, 3 vezes, aí ele não vou perdoar. Não é assim. É perdão das ofensas quantas vezes for necessário e é para com todos os irmãos em humanidade. Percebamos como o ensinamento é profundo, sua vivência é complexa diante da nossa inferioridade. Mas assim é o entendimento de caridade dentro do padrão do nosso Senhor Jesus. Caridade verdadeira, que não se limita a uma esmola. Há aqueles que doam uma moeda, um dinheiro, para se desembaraçar daquele que o incomoda. Isso não é caridade, porque caridade vem da própria intimidade do ser, trabalhada no solo do coração,
que agora já não é mais um solo ressequido, e esse solo ele está fertilizado, ele consegue dar de si, ele dá amor, ele dá carinho, ele dá um olhar afetuoso, ele dá abraço, ele dá sorriso, ele dá perdão, ele é benevolente, ele é indulgente. Caridade que nem sequer precisa dos recursos financeiros. Podemos até fazer caridade também com o dinheiro, com coisas materiais, mas ela não se limita às coisas materiais, nem tampouco ao dinheiro. Algo bem mais profundo, algo bem mais belo, porque podemos fazer caridade sem coisas materiais. E a verdadeira caridade, essa caridade moral, é a mais difícil. Mas é essa que, no reinado de Jesus, ela se apresenta em toda a plenitude, em toda a sua beleza, indo ao encontro dos mais sofridos, dos mais endurecidos, dos mais ignorantes, para acolhê-los, para abraçá-los, doando-lhes todo o amor, dizendo para eles, olha, venha, venha, que com Jesus tudo vai dar certo. É dessa caridade que nós estamos falando. Reinado de Jesus se encontra em plena construção naqueles que estão nesse momento fazendo a diferença no mundo, lutando por um amanhã mais feliz. São pessoas positivas, são pessoas otimistas, esperançosas, são pessoas alegres, mesmo nesse momento difícil. São pessoas que estão orando, estão trabalhando, porque oração é trabalho, e orando por toda a humanidade. Estão doando de si o seu carinho, o seu amor, as suas melhores vibrações. Estas pessoas estão em trabalho, na luta de construção do reinado de Jesus dentro delas mesmas. E um dia, o reinado de Jesus estará no mundo, quando todos nós, evangelizados, vivenciando plenamente os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, estaremos todos vivendo dentro desse amor e da verdadeira caridade. Muita paz para todos, todo o nosso carinho, o que de mais lindo nós trazemos em nossos corações, da nossa melhor parte, e que Jesus abençoe a todos vocês. Muita gratidão sempre, graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.